Fala pessoal, tranquilos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Gran Cursos Online. Eu sou o professor Laércio Carneiro, perito criminal, e é com muita satisfação que vou trabalhar aqui com vocês, né? Uma aula de biossegurança e de identificação humana para o seu concurso da Perícia Oficial de Alagoas, tá? Sejam muito bem-vindos aí ao nosso chat, à nossa aula, tá? Eu fiquei uns dias aí, né, fora das aulas ao vivo, em razão, muitos de vocês sabem, né, em razão do falecimento do meu pai na quinta-feira passada. Ele foi sepultado na sexta, então eu tirei alguns dias aí de descanso para reorganizar a mente, as ideias, cuidar um pouco aqui da minha família também, porque nós vivemos 30 duros, intensos dias de UTI aí todo dia, tá? Com meu pai hospitalizado. E aí precisava desse momento pra gente. Fiquei trabalhando aqui nos materiais de vocês, nos bastidores, tranquilo, de leve, fazendo meus laudos também da perícia, devagarzinho, em off, né, de home office. Mas aí agora a gente vai voltar a todo vapor, tá? Um abraço aí para o pessoal de Alagoas, Craíbas. Coisa boa. Gente, sou louco para conhecer Alagoas, ainda não conheço, tá? Eu só vejo aí, eu acho muito bonito o estado de vocês, as praias. Pessoal, a gente tem um desafio aqui. Trabalhar dois assuntos complexos em 45 minutos, né? Resolver algumas questões e revisar alguns tópicos importantes de biossegurança e resolver algumas questões e revisar alguns tópicos de identificação humana, né? Para o seu concurso. Na sequência nós teremos outra aula aí, só vai mudar o link, tá bom? Tô achando a aula muito vazia, porque esse concurso tá a todo vapor, tem muita gente inscrita, é um concurso excelente. Tô achando a aula vazia aí, e foi divulgado, né? Sexta-feira, tá, sexta-feira, entre o feriado aí, né, gente? Ontem foi feriado e hoje é sexta, a galera aí em Alagoas tá na praia, né, gente? O pessoal tá na praia, tá curtindo. Mas não tem problema, vocês que estão aqui, eu tenho certeza que daqui sairão aprovados, porque são pessoas dedicadas, esforçadas, comprometidas. Ontem foi feriado, gente. Eu preparei a aula de vocês. Uma aula dessa aqui de 45 minutos. Ela demanda muita organização, demanda muita pesquisa, certo? E eu trabalhei ontem, beleza? Então, eu poderia ter dispensado a aula e tá descansando, né? Mas compromisso é compromisso. A gente tá com o edital de vocês aí na praça e nós temos data para prova. Então, a gente não vai enrolar. Beleza? Então a gente vai revisar aqui em 45 minutos esses assuntos. Na sequência a gente vai resolver aí mais uma aulinha com algumas questões sobre carteira de identidade, que também é um conteúdo do seu edital, certo? A gente vai revisar a lei de carteira de identidade e resolver alguns itens. Beleza? O povo tá na praia, né, gente? Eu podia estar na praia também, eu podia estar aqui em volta, tem muitas cachoeiras, as cidades goianas aqui. Amanhã eu tô de plantão. Ontem eu trabalhei preparando para vocês hoje. Hoje eu tô com vocês aqui, amanhã eu tô de plantão. Domingo eu vou gravar para pós-graduação. Aliás, você já tá preparado para o lançamento da nossa pós-graduação? Dia 27 agora, dia 27 nós lançaremos a melhor, mais completa pós-graduação de perícia do Brasil. Eu não poderia estar dando esse spoiler aqui, mas eu não guardo segredo, depois eu vou levar uma bronca, tá? Eu sei que eu vou levar uma bronca, mas eu não consigo guardar segredo não. Então, galera, dia 27 às 10 da manhã nós vamos lançar a melhor e mais completa pós-graduação de perícia do mercado, tá? O que é preciso para cursar? Qualquer graduação em nível superior, pode ser inclusive tecnólogo, beleza? Olha só, já vou falar um pouquinho de quem vai dar aula na pós. Eu vou dar aula na pós, de criminalística, de medicina legal, de local de crime.
Professora Geilza vai dar aula de processo penal. Professor Érico vai dar aula de penal. Professor Paulo Enio vai dar aula de criminalística junto comigo. E nós temos outros maravilhosos professores aí que a gente vai anunciar para vocês aos poucos, tá? Na ocasião de lançamento, após terá excelentes descontos e vocês não podem perder, beleza? Essa pós-graduação vai preparar você, tá? Para atuar como perito criminal. Quem está estudando para o concurso vai ver muito conteúdo do concurso. Quem já é perito vai receber o título de especialista, tá? Serve também para o pessoal que atua nas carreiras técnicas da perícia, auxiliar de perícia, técnico em perícia. E essa pós vai trazer uma grande novidade. Ela vai te preparar para trabalhar no mercado particular de perícia, sem concurso público. Viu? E aí, você já sabia disso? Você esperava por isso? O resto eu vou divulgando para vocês de pouquinho em pouquinho ao longo da semana. E no dia do lançamento, aí depois do lançamento eu posso falar tudo. Beleza? Então bora lá, galera. Bora botar para moer aqui nas nossas questões, cortando para a tela aí, diretor. Bora lá. Então tá aí o nosso material que já está disponível para vocês lá no Telegram. Galera, primeiro vamos introduzir biossegurança aqui. Professor, que diabo é isso? Biossegurança. Você botou aí um símbolo aí do perigo biológico, né? Ou é material radioativo isso daí? É perigo biológico, né, gente? Gente, olha só, um abraço pro Félix aí, muito obrigado pelo carinho e consideração, Daiane também. Galera, olha só, olha um abraço para Tarsila Amorim. Estou de plantão, professor, QAP, QRV, coisa boa, tamo aqui também. Gente, biossegurança, o que é? Gente, biossegurança é muito simples, você faz no dia a dia. Vai vir professor aqui que vai te contar um monte de firula e vai tornar o assunto muito complexo. O que nós estamos fazendo todo dia, toda hora, de 2 anos e meio para cá com a pandemia? Usa álcool, lava a mão, bota máscara, N95, máscara cirúrgica, determinados lugares, usa luva. Tudo isso é biossegurança. O que é biossegurança? Nada mais são do que procedimentos realizados por nós ou por profissionais que trabalham em áreas de risco, seja risco químico, biológico, risco físico, são todos os procedimentos voltados para minimizar os riscos à saúde do trabalhador, à saúde das pessoas que frequentam aquele ambiente, à saúde do meio ambiente, à saúde dos animais. Nada mais é que isso. Então, por exemplo, os profissionais de saúde têm de cumprir rigorosamente as normas de biossegurança. Usar touca, usar máscara, usar óculos, usar o capote, usar face shield, tomar cuidado com a operação de instrumentos perfuro-cortantes, de instrumentos perfurantes, contaminação com fluidos dos pacientes, sangue, fezes, urina, vômito, certo? Os profissionais de saúde, os profissionais que atuam em necrotérios, em IMLs, em serviços de verificação de óbito. Também, para não se contaminar com os cadáveres, com os materiais provenientes dos cadáveres. Nós, profissionais de ciências, estudantes universitários, estudantes de pós-graduação, quando a gente está lá na faculdade, na universidade, laboratório de anatomia, laboratório de química, laboratório de biologia, tomar os cuidados de biossegurança para a gente não se contaminar, certo? E na sua casa? Quando que você toma cuidados de biossegurança? Quando você vai ao banheiro, você vai lá, faz o cocô lá, faz o xixi, o que tem que fazer? Lavar a mão antes e depois. Para quê? Para não se contaminar, né, gente? Para não ir com a mão contaminada na boca,
no nariz, no olho, para a cozinha. O simples ato de lavar as mãos antes e depois do banheiro é uma norma de biossegurança. Professor, antes, sim, você vai tocar suas partes íntimas com a mão suja? Você vai urinar, os menininhos aí vão segurar a torneirinha com a mão suja? As menininhas vão limpar as partes íntimas com a mão suja para se contaminar? Não. Saiu do banheiro também, né, gente? Para não ir com aquela mão suja na boca, nos olhos, nos alimentos, nas partes da sua casa, do seu ambiente de trabalho. Isso é biossegurança. Quando você está na cozinha da sua casa, preparando um lanche, preparando uma refeição, tem que lavar as mãos toda hora. Isso é biossegurança, para você não contaminar o seu alimento. Quando você chega da rua, andou de ônibus, andou de metrô, mexeu com dinheiro, foi à feira, foi ao mercado, biossegurança. Você não trazer aquelas contaminações da rua para a sua casa. Lavar os alimentos, o que é isso? Biossegurança. Então é isso, gente. Não tem complexidade nenhuma. Beleza? Agora a gente vai levar para o lado técnico da coisa. Tá aí, ó. Biossegurança, segundo a Fiocruz, conjunto de conhecimentos e procedimentos voltados para ações de prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico, prestação de serviços, os quais possam comprometer a saúde do homem, dos animais, das plantas, do meio ambiente e a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Manual de biossegurança da Fiocruz aí. Certo? Então a biossegurança ela está presente nos laboratórios, nos estabelecimentos de saúde, quando as meninas lindíssimas vão se arrumar para nós aí no salão de beleza. Aquele cuidado que a sua manicure tem de esterilizar o alicate, o instrumental de fazer sua unha. Aquilo é biossegurança, tá bom? Estabelecimento de saúde, estabelecimento de beleza e de estética, os necrotérios de hospitais, os IMLs, os SVOs, as funerárias, as clínicas de tanatopraxia, que devem adotar conhecimentos e procedimentos para diminuir riscos, evitar acidentes e doenças, diminuir os riscos nos locais perigosos e insalubres, certo? No ambiente de trabalho, de ensino, de pesquisa, de serviços da indústria, na saúde do ser humano e de outros seres vivos e no meio ambiente. Gente, olha só, eu trabalhei, antes de ser perito criminal, eu trabalhei muitos anos em laboratórios de pesquisa na Universidade de Brasília e no IBAMA. Eu tinha todos esses cuidados. Quando eu saí da universidade, eu me tornei técnico de laboratório da Companhia de Saneamento Ambiental aqui do Distrito Federal. Eu trabalhava justamente com análise de esgoto todo dia, analisando esgoto todo dia. A minha vida era mexer com merda o dia todo, esgoto, fedido, tá? Tinha que ter esses cuidados aí. E eu tô na perícia há 12 anos, agora dia 1 de setembro, completo os meus 12 anos de perícia. E de lá pra cá, né, foi mexendo com sangue, foi mexendo com cadáver, trabalhando dentro de instituto de criminalística, mexendo com as mais diversas amostras biológicas e químicas contaminadas, instrumentos perigosos, e tudo isso é biossegurança, e em breve serão vocês aí também trabalhando com isso, né? Os riscos aí, ó, aos quais nós estamos sujeitos. Riscos químicos, que são todas as substâncias químicas. Riscos físicos, equipamentos vulnerantes que podem causar lesões. Equipamentos que trabalham com temperaturas elevadas, com radiações. Exemplo, equipamento de raio-x. No IML tem raio-x. Equipamentos que operam com eletricidade, tá? Riscos biológicos, né? Contaminações por micro-organismos patogênicos diversos, certo? Riscos ergonômicos são os riscos de postura, os riscos de movimento, tá? Exemplo, na dissecação de cadáveres, na suturação de cadáveres, na remoção. Se você não tomar cuidado com a postura, com a coluna, você detona a sua saúde.
Eu tenho colegas lá inválidos de tanto levantar corpo sem tomar o cuidado com a coluna e com a posição, certo? Aquela posição de trabalhar na bancada do laboratório, aquilo dá dor nas costas, dor no pescoço, dor nos ombros. Aquela posição de trabalhar na mesa de necrópsia manipulando o cadáver, tá? Ô Jorge, tem 2 materiais disponibilizados lá no grupo do Telegram. Tem o material, esse daqui, que eu disponibilizei antes, e depois eu disponibilizei o material de carteira de identidade. Tá os 2 materiais lá, deixa eu só checar aqui, tá? Ambos os materiais estão lá. É porque o meu grupo de Telegram é o grupo mais completo que existe e tem muito material. E aí, você tem que prestar atenção. Tá aí, ó, o material de biossegurança foi publicado ontem, 9h07 da manhã. E o material de carteira de identidade foi publicado hoje, 11 da manhã. Então, estão ambos disponíveis aí, tá bom? É só você observar com carinho aí, com atenção. Galera, uma vez revisados aí os conceitos de biossegurança e as aplicações, bora resolver os itens autorais que eu elaborei para vocês aí. Acerca das aplicações e dos conhecimentos de biossegurança, julgue os itens em certo ou errado. Gente, lembrando que eu elaborei para vocês no padrão Sebrasp, né? Eu trabalho muito com questões autorais, porque minhas matérias não têm tantas questões assim disponíveis. Eu elaborei no padrão Sebrasp. Então você tem que lembrar que uma errada anula uma certa, tá? Cuidado, não chute. A biossegurança compreende o conjunto de medidas voltadas para as ações de prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção e ensino, não se aplicando, no entanto, a atividades operacionais. Errado, né, gente? Toda vez que você vira o conceito, ó, até aqui tá correto, ó. Até aqui está ok, né? Agora, daqui em diante está errado, beleza? A biossegurança se aplica a tudo. Veja biossegurança em sentido amplo, tá bom? Por isso que está errado. Os procedimentos de biossegurança voltam-se estritamente aos riscos químicos e biológicos. É errado porque nós acabamos de ver aqui, ó, os riscos físicos, né? Equipamentos vulnerantes, temperatura, pressão, radiação, né? E nós acabamos de ver os riscos ergonômicos, os riscos de postura, de falta de descanso, tá? Deixa eu ver aqui. Isso aí, o Marcelo falou que ambos os materiais estão disponíveis, já estão impressos, isso mesmo. A Daiane também. Isso, tranquilo, Jorge, é só dar uma olhada aí, tá bom? Tranquilo. É só dar uma olhada aí que você localiza o material. Bora lá? Então, os procedimentos de biossegurança, eles incluem riscos físicos e eles incluem os riscos ergonômicos também. O risco de contaminação por patógenos e por substâncias tóxicas classificam-se como riscos biológicos. Gente, por patógenos, ok, é um risco biológico, tá? Agora, substâncias tóxicas são substâncias químicas. É um risco químico. Então, está errado. Cuidado, tá bom? Cuidado porque isso daí são as pegadinhas que derrubam você na hora da prova. Beleza? Como exemplo de substância tóxica, pode-se citar o formal. Isso mesmo, gente. O formol ou formaldeído é uma substância tóxica muito usado em laboratórios químicos, em laboratórios de biologia, em laboratórios de anatomia para conservação de peças anatômicas. Nos IMLs, algumas amostras que vocês coletarem, vocês conservarão em formol também. Então tem que tomar cuidado com o formol, tá bom? Como exemplo de agente vulnerante, pode-se
citar o bisturi e a agulha, isso mesmo. O bisturi é um instrumento cortante ou pérfuro cortante e a agulha é um instrumento perfurante, tá bom? Então, viu aí que as questões, né, estão tranquilas. Professor, essas duas aulas servem para delegado de Alagoas? Olhei no edital, mas estou na dúvida. O Marcelo perguntou. Marcelo, eu acho que para delegado não cai biossegurança não, tá? Eu acho que para delegado não. Confirma para mim, por favor, aí no edital. Agora eu não posso olhar, porque eu não posso sair da aula aqui, tá? Agora, gente, sobre os equipamentos de proteção individual. A gente já resolveu questões sobre os riscos e sobre as categorias de riscos e sobre o conceito de biossegurança. Agora a gente vai resolver aqui sobre equipamento de proteção individual. O que é equipamento de proteção individual? Gente, é muito simples. É a simples máscara que vocês usam no dia a dia aí para se proteger do Covid, né? Do coronavírus, né? Da Covid, certo? A simples máscara. O óculos de proteção, as luvas, o face shield, tudo isso são equipamentos de proteção individual. O jaleco, guarda-pó, capote, botas de borracha, tudo isso é equipamento de proteção individual. Estão regulamentados pela NR número 6 do Ministério do Trabalho e Emprego. Corta para a tela aí, diretor. Vamos lá, equipamentos de proteção individual, conforme a NR número 6, né? Então, por exemplo, vamos ver aqui os profissionais que vão trabalhar em laboratório ou em ambiente de necrópsia ou em remoção de cadáver, tá? Usar sempre. Ó, os profissionais que vão manipular cadáveres, macacão ou calça com avental para necrópsia, tudo descartável, certo? Usar óculos de segurança, máscara e protetor facial e touca para não cair coisa no cabelo, né? As meninas para não enganchar os cabelos longos nos equipamentos do necrotério, do laboratório. Usar máscara tipo viseira de acrílico, usar calçados fechados impermeáveis, de preferência de borracha, para quê? Para evitar contaminação, gente. Porque o calçado permeável, se cair, por exemplo, enquanto você está lavando o cadáver ali na bancada, se cair a água suja do corpo do cadáver com sangue, aquele cadáver, você está lavando aquele cadáver lá na fase colicoativa, se desmanchando. Aquela água, se cair no seu tênis Mizuno, eu uso muito Mizuno, aquele tênisinho ventilado, permeável. Cara, aquela água contaminada vai entrar pro seu pé. Então tem de ser bota de borracha ou botina de couro, certo? A de borracha é aquela galocha, né? Que não entra líquido, tá bom? Usar luvas de borracha, usar luva cirúrgica ou de procedimento, tá? Principais funções dos equipamentos de proteção individual. Redução da exposição humana aos agentes infecciosos, certo? Redução de riscos e de danos ao corpo provocado por agentes físicos ou mecânicos. Então, os equipamentos de proteção individual, em linhas gerais, todos eles servem para reduzir riscos. Riscos de contaminação, risco de ferida, de lesão, de corte, tá? Redução de exposição a produtos tóxicos, a exemplo das máscaras, das luvas. Redução da contaminação de ambientes. Beleza? Tá aí, ó, as menininhas sempre trabalhar, as meninas e os rapazes de cabelo longo, trabalhar com o cabelo preso para evitar enganchar o cabelo nas coisas. Fazer um coque, colocar uma touca. Tá aqui, ó, a máscara de proteção facial tipo PFF2 ou N95, tá? Aqui o macacão muito usado para necrópsia, as luvas, a máscara, o óculos, as botas ou galocha, certo? E aí, gente, essa foto aqui, ó, essa terceira foto aqui, o que você vê? Ache os erros e coloque aí no chat para mim. Ache os erros dessa foto e coloque aí no chat para mim. Olha como que tá essa foto aí, gente.
Ó, o trabalhador está abrindo um cadáver, né? Tá cortando um cadáver. Ele só tá usando a máscarazinha cirúrgica, o pescoço dele descoberto aqui, ó. Se esse cadáver tiver alguma doença infecto-contagiosa de pele, certo? Ele não está usando óculos de proteção. Ele não está usando o face shield, ele não está usando o visor de acrílico, tá? E essa mocinha aí, gente, olha a roupa dessa moça, gente. Tá batendo o maior papo aí com o macacão do SAMU, pelo amor de Deus. Ela tá sem touca. Ela tá só com a máscara cirúrgica comum. Ela não está usando óculos, ela não está de luva. Gente, pelo amor de Deus, ela tá dentro do necrotério com a roupa ou de condutor, ou de socorrista, ou de médico, ou de enfermeiro. Eu espero que ela troque essa roupa para atender o próximo paciente, para realizar o próximo socorro, né? Porque ambiente de necrópsia respinga secreção, respinga aerossol, gotículas, fluidos do cadáver para todo lado. Então essa roupa dela aí já está contaminada, tá? E ela está se contaminando também, beleza? Tá aí, ó, esse trabalhador aí, ó, ele está bem protegido, né? Aqui só falta, né, o visor de acrílico, tá? Então só falta o visorzinho de acrílico aí, beleza? E vamos aí resolver as questões aí. Instituto Federal do Piauí, questão de 2012, equipamento de proteção individual, julgue os itens em certo ou errado. Considera-se equipamento de proteção individual todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Está correto, beleza? O equipamento de proteção individual de fabricação nacional ou importado poderá ser posto à venda ou utilizado mesmo que este não contenha o certificado de aprovação expedido pelo órgão nacional competente. Errado, gente. Ele precisa do certificado de aprovação. Vem um número, um código impresso na embalagem ou no corpo do equipamento que se refere ao certificado de aprovação. Significa que aquele equipamento atende aos rigores técnicos da norma que regulamenta tudo isso, certo? Esse certificado de aprovação é emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego para cada equipamento. A empresa não é obrigada a fornecer gratuitamente os EPIs aos empregados. Errado. É obrigação do trabalhador usar e zelar, cuidar do equipamento. E é obrigação do empregador fornecer e ensinar como utilizar e cobrar o uso, tá bom? Compete ao empregador, por meio do Serviço Especializado de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho, SESMIT, ouvida a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, escolher o EPI adequado ao risco existente de determinada atividade. Está correto, tá? Então, compete ao trabalhador, por meio do Serviço de Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho, ouvindo-se a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, a CIPA, escolher o EPI adequado, certo? A empresa não é obrigada a fornecer EPI aos empregados, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. Gente, é obrigação da empresa fornecer EPI para qualquer atividade, em qualquer momento que represente risco para a saúde do trabalhador, certo? O seu órgão, onde vocês vão trabalhar, no Instituto de Criminalística de Alagoas, no Instituto de Medicina Legal de Alagoas, no Instituto de Identificação de Alagoas. Então, vocês têm de receber os EPIs adequados, tá bom? Para cada função, para cada atividade. O perito criminal vai receber o perito criminal de local de crime recebe determinados EPIs.
o perito criminal da balística recebe outros, o perito criminal do laboratório de biologia recebe outros, e assim os técnicos também, tá bom? O auxiliar de perícia que trabalha no necrotério recebe determinado equipamento, o auxiliar de perícia que trabalha no laboratório recebe outro equipamento, o auxiliar de perícia que trabalha na rua vai receber outros, a depender da necessidade, tá bom? Vamos lá. De acordo com a NR6, elaborada pelo MTE, o uso de equipamento de proteção individual deve ser feito de forma adequada ao risco de cada atividade. Assinale a alternativa. Julgue os itens, tá? Julgue os itens. Aqui, desculpe. Aqui é julgue os itens. Só um minuto. Julgue os itens. Considerando se constitui ou não responsabilidade do empregador quanto ao EPI. Tá? Corrija aí no seu material, beleza? Adquirir o adequado EPI ao risco de cada atividade? Correto. Tá? É porque essa questão, gente, era uma questão de múltipla escolha e eu adaptei para a realidade certo ou errado do CESP, tá bom? Selecionar o EPI adequado de acordo com as orientações da empresa de consultoria de vendas? Errado. Gente, a empresa, o órgão, ele não vai seguir as orientações. Por quê? A menos que essa empresa esteja prestando uma consultoria, né? Uma consultoria da forma correta. Mas, assim, quem que orienta na compra, na seleção dos materiais? O Serviço de Engenharia, Medicina e Segurança do Trabalho, juntamente com a CIPA. Porque empresa que vende quer vender, né, gente? Não necessariamente vai vender o que é melhor para o trabalhador. Eles querem é vender, tá bom? Então, a empresa tem de ter uma equipe técnica encarregada dessa seleção, desse julgamento, dessa análise. É quem? O Serviço de Engenharia, Medicina e Segurança do Trabalho, juntamente com a CIPA, tá bom? Responsabilizar-se pela guarda e conservação, isso daqui não é do empregador. Isso é do trabalhador, tá bom? Quem cuida disso é o trabalhador, não é a empresa. Cumprir as determinações sobre o seu uso adequado. Então, quem cumpre as determinações é o trabalhador, beleza? Julgue os itens considerando se constitui ou não responsabilidade do empregador quanto ao uso do EPI. Então, quem cumpre as determinações sobre o uso adequado é o trabalhador. O que acontece? A empresa vai entregar, tá aqui. Tá aqui essa máscara de filtro. Aí vem um técnico em segurança do trabalho da empresa e treina os trabalhadores. É assim que você vai usar. Eles participam de um curso, de um treinamento, eles assinam lista de frequência, eles assinam um termo de que compareceram a esse curso e esse treinamento, de que estão cientes de como que se utiliza esse equipamento e devem cumprir. E o trabalhador e a empresa tem de fiscalizar, o órgão tem de fiscalizar. Realizar a emissão do certificado de aprovação? Não, isso daqui é o Ministério do Trabalho e Emprego. Antes de colocar o equipamento à venda, tá bom? O Arthur tá perguntando se é aula de química. Arthur, isso aqui é aula de biossegurança, beleza? Então vamos avançar aí, ó.
O armazenamento e a identificação dos reagentes devem ser seguindo normas de segurança, auxiliar de perícia do Ceará. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. Pessoal, olha só, eu selecionei aqui 35 itens, eu preparei para vocês 35 itens. Mas a aula é só 45 minutos, nós vamos até onde der, tá bom? É porque eu não sabia a quantidade certa, porque eu queria revisar com vocês os conceitos de biossegurança, de identificação humana, porque aqui eu tenho que nivelar vocês na aula, para a aula fluir. Então eu preparei uma quantidade a mais de questões, para sobrar mesmo. A gente vai até onde der e depois o restante você resolve como exercício. Vamos só resolver esses itens aqui de química, de guarda de equipamentos e a gente pula para os de identificação humana. A respeito da guarda dos reagentes químicos no ambiente de laboratório, para quem vai trabalhar em laboratório, isso também é biossegurança, julgue os itens. Reagentes com baixo ponto de fulgor necessitam de armazenamento em local resfriado. Correto. Gente, o que é um reagente com baixo ponto de fulgor? São reagentes altamente inflamáveis que volatilizam fácil e que pegam fogo fácil. Então, esses reagentes eles não podem ser armazenados em um ambiente que facilita a volatilização desse reagente e um ambiente com temperatura alta que vai causar um risco de incêndio e um risco de explosão, beleza? Essa questão é da prova de auxiliar de perícia da PFOS, concurso recente agora, vários alunos nossos aprovados, concurso de nível superior, inclusive primeiro lugar geral, auxiliar de perícia, Tereza Roberta, minha aluna, recebeu o distintivo das mãos do governador do Ceará, Camilo Santana. Tá aí no meu Instagram aí, tá? Aliás, vocês vão mandar essas fotos para nós, da aprovação, da posse, do curso de formação para a gente divulgar, beleza? Então vamos lá. Reagentes higroscópicos devem ser mantidos em frascos bem vedados e em ambientes de baixa umidade. Isso. Os reagentes higroscópicos são os reagentes que eles captam a água da atmosfera. Exemplo, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. Eles têm que ser mantidos em frasco de plástico bem vedado. Por quê? Eles absorvem água da atmosfera, tá bom? É obrigatória a instalação de extintor de incêndio com água pressurizada, pois este é adequado para incêndios de todas as classes. Não, gente. Cada classe de incêndio tem um tipo de extintor. Nós temos o extintor de água, nós temos o extintor de pó, nós temos o extintor de espuma. São vários tipos de extintores para cada tipo de incêndio, tá bom? Então não é o de água que serve para tudo não. Beleza? A gente não vai aprofundar esses detalhes aqui porque não dá tempo. A aula é curta. Cilindros de gases devem ser alocados preferencialmente em salas isoladas e sem ventilação. Gente, cilindros de gases eles devem ser em salas ventiladas para se ocorrer um vazamento do gás, o gás não ficar ali confinado com risco de incêndio e explosão. Exemplo, gases inflamáveis, acetileno, por exemplo. Reagentes, vocês vão trabalhar em um laboratório, alguns de vocês vão trabalhar no laboratório da perícia. Lá tem equipamentos que trabalham com gases. Exemplo, cromatographos trabalham com gases. Então, os cilindros de gases eles ficam fora do laboratório, em uma divisão, um repartimentozinho ventilado, tá bom? Reagentes tóxicos e altamente reativos devem ser armazenados isoladamente com sinalização adequada. Correto. Olha, o Ítalo falou que vai mandar as fotos da aprovação. Isso mesmo, Ítalo. Gente, tá aí, ó. Esses ícones eu quero que vocês estudem porque caiu na prova da PFOS também.
E agora vamos para a parte de identificação aqui, tá? Sobre os conhecimentos dos métodos de identificação humana, julgue os itens. A papiloscopia é um dos métodos mais eficazes para identificar pessoas, sendo o mais usado no último século. Correto. Identificação pelas papilas dérmicas, né? A datiloscopia. Nós temos a datiloscopia, que são os dedos. Papiloscopia é gênero. Datiloscopia, identificação pelos dedos. Quiroscopia, identificação pela palma das mãos. Podoscopia, identificação pelo desenho papilar das plantas dos pés. Eu já identifiquei criminoso em local de crime por meio disso, tá bom? Além do método papiloscópico, pode-se lançar mão de métodos de reconhecimento por características físicas pessoais para determinar a identidade do indivíduo. Gente, reconhecimento não é identificação. Identificação é o uso de um método técnico-científico bem estabelecido, validado. Exemplo, papiloscopia, métodos odontolegais, métodos de DNA e temos mais alguns métodos. Agora, reconhecer não é identificação científica, não. Beleza? Reconhecer é simplesmente olhar, esse corpo é de fulano. Isso não tem confiabilidade científica, tá bom? Então vamos lá. A papiloscopia forense permite identificar pessoas vivas, tendo pouca aplicação na identificação de mortos. É errado. É a necropapiloscopia. Aliás, isso daqui vocês vão estudar na nossa pós-graduação. Tá bom? Ou com o professor Leandro de Jesus ou comigo. O professor Leandro foi convidado. Se ele tiver agenda, será ele. Se ele não tiver agenda, será eu. Porque eu ministrei essa matéria para o pessoal do ITEP, para o pessoal da PEFOS, para vários concursos de papiloscopista Brasil afora aí. Nós vamos ver papiloscopia de pessoas vivas e papiloscopia de pessoas mortas, beleza? Identificação papiloscópica de cidadãos e identificação papiloscópica de criminosos, tá bom? Identificação criminal. Os métodos de identificação são chamados também de métodos médico-legais, não apenas, tá bom? Nós temos os métodos, para quem chegou depois, que está perdido aí, qual pós-graduação, perdeu o spoiler da melhor, mais completa e mais atualizada pós-graduação de perícia que será lançada no GRAN, dia 27, passando essa segunda na outra, às 10 horas da manhã. Eu vou coordenar o curso e eu estou trazendo os melhores professores do Brasil na área de perícia, tá? Professores da Polícia Científica de Goiás, da Polícia Civil do DF, da Polícia Federal, professor delegado da Polícia Civil do DF, juiz para a parte de processo penal. Então, são alguns excelentes professores que vocês conhecem do GRAN e mais alguns novos aí que vocês vão conhecer, tá bom? Galera, então tá aí, ó, identificação, métodos de identificação. Eles são classificados em métodos policiais ou judiciários, exemplo, papiloscopia. E nós temos os métodos médico-legais. Quais são os métodos médico-legais? Exemplo, método odontolegal é um método médico-legal. Método de identificação por DNA é um método médico-legal. Tá aqui o suavezinho para coletar o DNA, ó, lá na mucosa da boca, por exemplo. Beleza? Então, esses métodos são métodos médico-legais. Então, nem todos os métodos são métodos médico-legais, não. Caso uma câmera de segurança flagre a face de uma pessoa cometendo um delito, a identificação pela comparação facial será exitosa se for apresentada para exame uma fotografia recente com boa qualidade técnica dessa pessoa. Gente,
Esse método aí de identificação não é um método de identificação primário. Olhar para uma filmagem, olhar para uma foto e dizer que é uma pessoa, não. E se essa pessoa tiver um irmão gêmeo idêntico? Certo? Isso daí é um importante método é um importante elemento de informação. Mas para identificar a pessoa de forma inequívoca, não. Até porque por filmagem, por fotografia, pode haver erro de interpretação de imagem, né? Certo? Galera, vão ficar aí, ó, 10 itens para vocês julgarem em casa, porque nós já extrapolamos. Eu vou trabalhar mais 5 minutos com vocês aqui. Vou extrapolar meu tempo mais 5 minutos. Não posso extrapolar muito porque nós temos outro evento na sequência e o nosso técnico, ele auxilia outros professores aqui também, tá? Vamos lá. No contexto das ciências forenses, identidade e identificação pode ser vistas como expressões sinônimas. Errado. Identidade é o conjunto de características que torna cada indivíduo único. Identificação é o procedimento técnico-científico para se chegar à identidade, tá? O CESP trocou isso na prova da Polícia Civil da Paraíba. A banca confundiu e deu o gabarito como certo. Nós entramos com recurso, a banca não aceitou. Tem vários candidatos nossos na justiça por causa desses erros que a banca Sebrasp cometeu na prova da Polícia Civil da Paraíba, porque eu tenho um aluno que perdeu 6 questões peso 2, que ele tinha que ficar com 102 pontos na prova, a prova valia 110, ele ficou com 90. E aí o que acontece? Ele ficou fora, ele não teve a redação corrigida, certo? Então vamos lá. A identificação é exame técnico-científico que deve atender às características como impessoalidade, cientificidade e objetividade. Correto. Corretíssimo. A identificação é um procedimento técnico-científico de se chegar à identidade. Caso um membro superior humano seja encontrado com sinais iniciais de decomposição, para a identificação bastará o resultado positivo de um dos seguintes métodos, papiloscópico ou genético. Correto, tá bom? Isso mesmo. Achou um braço humano em decomposição. Se os dedos ainda estiverem preservados e der para usar o método papiloscópico, beleza. Se não estiverem preservados e precisar fazer DNA e der para identificar, ótimo, tá bom? Considere a seguinte situação hipotética. No bolso da vestimenta de um cadáver não identificado e parcialmente carbonizado foram encontrados documentos e 7 chaves. Uma delas era de um veículo e as demais eram chaves de portas residenciais. Assertiva. Esses objetos são suficientes para que a identificação do cadáver seja confirmada, desde que as chaves abram as fechaduras. Errado, gente. Gente, essa questão é da prova de delegado, se eu não me engano, de Sergipe ou do Espírito Santo, do curso de formação. Essa situação hipotética narrada aí não é identificação, é reconhecimento. Certo? E não é suficiente para, de forma inequívoca, identificar essa pessoa. Traz informação sobre a pessoa, mas identificar de forma inequívoca não. Tá bom? Galera, deixa eu pegar o link da próxima aula aqui e jogar no chat para vocês não perderem a próxima aula, tá? Antes de eu finalizar aqui. Deixa eu ver aqui se o técnico já me mandou o link da próxima aula. Não sei se é o Valmir que está comigo aqui. Faz o seguinte. Vai ter outra aula aqui na sequência. Eu não achei o link aqui para mandar para vocês. Vocês só vão mudar de link, tá bom? Vocês só vão mudar de link para a gente continuar na resolução das próximas questões. Vamos resolver mais um item aqui. Olha, o Arthur respondeu para nós que é de delegado de Sergipe.
Gente, eu saí pegando questões e adaptando para nossa realidade, tá bom? Obrigado, Arthur, pela ajuda aí. O procedimento, item 30. O procedimento de identificação de uma pessoa baseia-se na comparação entre a experiência de sensação proporcionada no passado com a mesma experiência renovada no presente pela pessoa a ser identificada. Que diabo é isso, professor, que essa banca quis dizer aí? É isso mesmo, diabo é isso. Isso daí a banca copiou um trecho literal do França. E o França está falando de reconhecimento. Isso não é identificação. Por isso que está errada. Galera, a gente resolveu até o item 30. A gente já extrapolou o tempo da aula aqui. Eu vou finalizar por aqui. Eu vou deixar 5 itens para vocês resolverem em casa treinando. A gente vai finalizar essa aula. A gente só vai mudar de link, tá bom? E agora a gente vai trabalhar características dos documentos de identidade na próxima aula, que vai cair na sua prova também. Beleza? Um abraço, bons estudos, até daqui a pouco. O diretor vai cortar para a tela e a gente vai mudar de link, tá bom? Falou, galera, valeu!